Boa tarde. Vamos iniciar hoje mais uma aula de gerenciamento em enfermagem 1. E hoje nós vamos começar a trabalhar o tema que também vamos desenvolver na nossa atividade de extensão, tá? Então, nós vamos começar a falar um pouco hoje sobre o gerenciamento dos conflitos, né? Vocês fizeram o trabalho de gravar o vídeo, né? Que já trabalharam um pouquinho essa questão relacionada à parte do gerenciamento de conflitos, e hoje a gente vai ver, então, a parte mais teórica sobre esse assunto e definir como que a gente vai fazer nossa atividade de extensão, tá? Que vai ser sobre esse tema, né? Eu escolhi trabalhar esse tema na extensão porque é um tema muito recorrente, mas pouco explorado, tá? Tanto pela universidade, como também é pouco explorado depois que a gente se forma, quase não se fala sobre isso. Acaba que cada um desenvolve uma maneira de gerenciar os conflitos e às vezes acaba gerenciando até equivocadamente os conflitos que acontecem, tá? Então eu vou compartilhar aqui com vocês. Nós vamos trabalhar então hoje um pouco da questão do gerenciamento de conflitos, né? O gerenciamento de conflitos é um tema que só acontece por conta que a gente trabalha em equipe, né? Não existem conflitos onde não se tem um grupo de pessoas trabalhando, né? Isso só acontece por conta do número de pessoas que tem envolvidas, né? Não se tem gerenciamento de conflitos quando é uma pessoa só. Então, o gerenciamento de conflitos, ele está relacionado ao trabalho em grupo. Então, toda vez que a gente tem a questão do trabalho em grupo, nós vamos ter, consequentemente, a questão do gerenciamento de conflitos. E esse é um tema bem recorrente dentro da enfermagem, tá? Então, o que vem ser a questão do gerenciamento de conflitos? O gerenciamento de conflitos, então, ele está presente em todos os serviços. Ele só não vai estar presente naquele serviço que é feito sozinho, que daí você não precisa gerenciar conflitos, é você e você mesmo. Mas quando se tem mais de uma pessoa trabalhando, que é o caso dos trabalhos da enfermagem, sempre trabalhando em grupo, a gente vai ter sempre essa questão do gerenciamento do conflito, sempre vamos ter a presença dos conflitos. O gerenciamento de conflitos, ele é colocado pelos artigos, os autores que estudam, eles trazem que o gerenciamento desses conflitos vai ser uma competência inerente ao trabalho do enfermeiro. Então, como o enfermeiro, ele é o gerente dessa equipe, e como a enfermagem é o único grupo profissional que tem mais de um profissional trabalhando, ou seja, esse enfermeiro terá que ser o gerenciador dessa equipe. Se ele vai gerenciar essa equipe, ele também vai ter que, então, gerenciar esses conflitos. Então, é considerado uma competência inerente ao trabalho do enfermeiro. Então, você já tem que saber, se você vai ser enfermeiro, você automaticamente vai ser o gerenciador da sua equipe e, por isso, também vai ter que ser o gerenciador de conflitos. E o enfermeiro, nessa visão de gerenciar conflitos,
ele é considerado, né, um grande gerenciador dos serviços de saúde, porque ele é o único profissional que tem dentro da hierarquia um grupo que é também submisso a ele. Então, como ele já tem essa habilidade de fazer essa organização, ele acaba sendo um contribuidor para o bem-estar da organização de saúde. Então, ele acaba gerenciando a sua própria equipe, como também a equipe multidisciplinar, né, nas instituições de saúde. Então, como a gente já tem como nossa função gerenciar a nossa própria equipe, a gente acaba também gerenciando os outros envolvidos nos trabalhos, né? Por conta dessa própria competência que a gente acaba tendo que desenvolver e desempenhar. Quais são as competências, então, para gerenciar conflitos, né? Isso aqui, pelo menos na teoria, são colocadas. Primeiro é que tem que ter uma formação básica adequada, né? Se coloca que esse gerenciamento de conflitos deve ser aprendido ainda no processo da faculdade, que é o que está acontecendo agora, né? Vocês estão já cientes que serão, né, o gerente da equipe e, consequentemente, vão ser os gerentes, o gerenciador dos conflitos, né? A segunda competência é saber utilizar instrumentos gerenciais. Então, um bom gerenciador vai ser aquele que tem planejamento, liderança, autonomia e que saiba administrar adequadamente o seu tempo. Então, um bom gerente, ele vai ter que saber utilizar esses instrumentos gerenciais. Por isso que é importante estar claro qual que é a estratégia de gerenciamento que o profissional vai utilizar, né? Você tem que ter um planejamento já de como que você vai fazer as suas tarefas para que você consiga também exercer esse papel de gerenciador e também, consequentemente, vai gerenciar os conflitos que vão aparecer. Né? Então, quais são essas competências, né, do enfermeiro gerencial? Né? Tanto gerencial na parte da gerência, como na parte dos conflitos. Ele tem que ter muita boa comunicação, tem que ser flexível, ou seja, tem que ser uma pessoa que possa mudar de ideia e aceitar ideias novas rapidamente, tem que saber gerenciar pessoas, tá? A gente faz isso dentro da nossa equipe, tem que ter tomada de decisão, então vocês já têm que ficar ciente que são vocês que vão ter que iniciar e vão ter que tomar decisões do que tem que ser feito primeiro, do que tem que ser feito depois, de como que as coisas vão ser feitas. Então, é o enfermeiro que toma decisões. Precisa ter uma visão estratégica. Essa visão estratégica é relacionada àqueles pontos estratégicos que a gente viu na aula passada. Então, um bom enfermeiro gerenciador, ele tem que saber qual que é a estrutura da empresa que ele está trabalhando e também do que a empresa espera dele. Tem que saber gerenciar materiais e os custos, né, hospitalares ou os custos envolvidos à atividade. Tem que ter um relacionamento interpessoal e também um trabalho em equipe bem desenvolvido. Então, esse enfermeiro, ele tem que apresentar todas essas competências. Claro que tudo isso não se aprende do dia para a noite, né? Nem são processos todos que podem ser ensinados, né? Às vezes é preciso ser vivenciado para que se tenha essa experiência do que deve ou não ser feito. Então, o que é um conflito? Tá? Um conflito é uma situação que é comum onde existir seres humanos. Tá? Então, se tiver ser humano, é bem provável que tenha-se conflito, né? É uma situação própria do ser humano, né? E se a gente for pegar o conceito de conflito, seria
constitui-se em discordâncias resultantes de contestações de valores e anseios que provocam o rompimento da ordem. Tá? Essa seria o conceito de conflito. Então, tudo aquilo que vai causar algum rompimento da atividade, né, independente de qual atividade seja, a gente considera que é um conflito. Tá? E aí existem 4 divisões de conflito. Tá? Esse conflito pode ser funcional, que é relacionado à funcionabilidade do serviço, tá? Então, é relacionado à questão de como que vai funcionar as coisas. Ele pode ser de caráter construtivo, que é aquele conflito que é para uma mudança, mas é para uma mudança construtiva. Ele pode ser disfuncional, que é quando não se entende a função de cada um, e aí isso gera um conflito de pessoas que acham que tem que fazer uma atividade que não está relacionada com a sua função, ou vice-versa. E também pode ser o conflito de cunho negativo, tá? Que é aquele conflito gerado por ideias diferentes, né? Que se tornam, então, de cunho negativo. Nem todo conflito é fácil você classificar em que tipo de conflito está, né? Porque nós somos seres interligados e nós somos seres muito complexos. Então, às vezes, um conflito puxa o outro, tá? Então, às vezes, acontece, né, de um conflito ter várias causas, né? Podem ser de vários motivos, né? Então, isso também pode acontecer. Quanto mais complexo for o conflito, mais complexo será a sua resolução. Quanto mais pessoas estiverem envolvidas no conflito, mais difícil vai ser a resolução. Então, o mais fácil é sempre se prevenir esse conflito, né? Ou ainda resolver assim que o conflito iniciar, tá? Quais são as principais causas, então, dos conflitos? São problemas relacionados ao tipo de diálogo. Então, começa-se conflito por conta de diálogos diferentes. Tá? Esse diálogo pode ser entendido como o que é falado ou como o modo como é falado. Tá? Pode gerar conflitos. Nós temos problemas relacionados ao tipo da estrutura organizacional, que vai gerar conflitos funcionais e disfuncionais. Tá? A estrutura organizacional é aquela estrutura que a gente viu na aula passada. Então, quando tem principalmente quando não se tem aquilo claro, quando não se tem essa estrutura organizada, isso acaba gerando conflitos. Porque se você não sabe o que a empresa trabalha, como a empresa trabalha, como que é a organização, né, como que está montada essa estrutura, a gente vai ter dificuldade e vai ter conflitos relacionados a essa estrutura organizacional. E nós temos também problemas relacionados ao tipo de comportamento individual, tá? Porque cada indivíduo tem a sua vivência, tem a sua ideia, tem as suas concepções de vida, né? E quando isso se junta com pessoas diferentes, isso pode gerar conflito. Tá? Então, a gente tem que ter uma visão muito ampla para essas causas, porque se a gente não entende por que começou o conflito, dificilmente a gente vai conseguir resolver esse conflito. Quais são os tipos de conflitos, então? Nós temos os conflitos que são chamados de latentes, tá? Que são aqueles conflitos que não são declarados. Tá? É aquele que não existe uma clara consciência dos que estão envolvidos. Tá? Esse tipo de conflito acontece, por exemplo,
quando uma pessoa fala alguma coisa ruim da outra, né? Faz alguma fofoca do outro, mas o outro não fica sabendo ou ainda não sabe, né? E acaba que não é aquela coisa que fica assim, só um lado. Está acontecendo um problema só do lado, é só uma pessoa que está incomodada. Então, não é aquele conflito declarado, sabe? Isso acontece muito no serviço de enfermagem. É quando uma pessoa fala mal da outra para o seu gerente, tá? Sem falar para a pessoa qual o problema. Então, assim, eu acho que o meu colega é devagar. Aí eu vou lá e falo para minha gerente, ó, o fulano é muito devagar para fazer as coisas. Você tem que pedir para ele ir mais rápido. Tá? Então, você tem um conflito aí, mas esse conflito não é declarado porque a outra pessoa não sabe dessa reclamação. Esse tipo de conflito, às vezes, não é necessário nenhuma atitude, tá? Não é necessário, porque assim, a percepção, por exemplo, de uma pessoa fazer uma atividade devagar ou fazer uma atividade rápida é relativa, tá? O que é devagar para mim, talvez não seja para vocês. Então, se um colega vem dizer, o fulano está fazendo devagar, mas eu vou lá e avalio que o trabalho está sendo bem feito, que o trabalho está sendo feito, para que eu vou ir lá reclamar do indivíduo ou pedir para ele ser mais rápido se ele está fazendo o que deve ser feito? Tá? Então, esses conflitos lactentes, eles são muito comuns, principalmente nessa forma de interpretações, sabe? Um fala do outro, um dá a sua ideia do outro, e aí gera esses pequenos conflitos, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado. Outro conflito é o conflito percebido, tá? É quando tem a existência e a percepção do conflito, porém não há uma manifestação aberta dele, tá? Desse conflito. Então, o que acontece? Esse caso, assim, é quando, por exemplo, você tem dois funcionários que não se dão, né, ou não dão certo, têm personalidades muito diferentes, e ficam nessa situação de má comunicação, mas isso não afeta o serviço, tá? Então, assim, tem aquela diferença entre eles, mas isso não afeta os demais. É o que a gente chama de conflito percebido. Nesse tipo de conflito, às vezes já há necessidade de se ter algum tipo de intervenção. É porque às vezes você pode solicitar que o indivíduo faça alguma atividade junto com o outro e aí gere um problema maior. Tá? Então tem que se tomar cuidado. Ou senão você tem que fazer o contrário. Né? Se você tem na sua equipe duas pessoas que não dão certas trabalhando junto, às vezes é necessário remover uma do setor. Tá? Acontece, trocar com alguém do outro setor. Outro conflito é o conflito sentido. Tá? É o conflito que tem ambas as partes envolvidas, que há uma certa emoção e que tem uma forma consciente. Então, é quando se tem aquele conflito claro, né? Quando se é visível que se tem um problema entre partes, tá? Aqui pode ser 2, 3, 4 pessoas, quantos estiverem envolvidos na equipe. Tá? Esse tipo de conflito também acontece muito no serviço de saúde, né? Tem pessoas que têm, por exemplo, discussões sobre problemas do trabalho e que conseguem visualizar que aquela discussão é somente sobre o trabalho e continuar trabalhando normalmente. Tem outras pessoas que não entendem essas discussões como problemas de trabalho, levam para o lado pessoal e isso gera uma emoção e o conflito não cessa. Então, é um caso assim, às vezes tem uma discussão entre a equipe por alguma atividade e amanhã continua a discussão, depois da manhã essa discussão continua e não para. Tá? Então, esses conflitos sentidos é quando se tem a exposição clara
de que se tem uma ruptura naquela atividade, naquele relacionamento. E o outro conflito é o conflito manifesto, que é quando atinge todas as partes e é nítido para terceiros e pode prejudicar a dinâmica da equipe. Esse tipo de conflito é aquele que principalmente afeta o serviço de saúde, né? O serviço da enfermagem. Tá? A briga é tão grande, o conflito é tão grande que começa a afetar os pacientes, os acompanhantes ou outros profissionais da equipe multidisciplinar. Tá? E aí, nesse tipo de conflito, é necessário que rapidamente se tenha uma intervenção. Tá? E nesse tipo de conflito, às vezes a intervenção não é nem feita pelo enfermeiro que está com essa equipe, porque às vezes o próprio enfermeiro também está envolvido. Tá? É feito por uma pessoa, no caso, superior à parte do enfermeiro, né? Superior ao enfermeiro daquele setor, né? Então, nós temos os enfermeiros assistentes, e aí a gente pode ter os enfermeiros gerentes por setor ou os enfermeiros gerentes do hospital. Então, às vezes, a gente precisa que venha um enfermeiro, né, de outro setor, ou um enfermeiro na hierarquia mais alta, para gerenciar esse conflito, porque esse conflito, na maioria das vezes, esse conflito manifesto atinge todos, inclusive o enfermeiro que está envolvido. Tá? Então, esses são os tipos de conflitos que a gente pode ter. É importante que o enfermeiro conheça esses tipos de conflito e saiba reconhecer quando é necessário a intervenção rápida e pontual ou quando é necessário uma mediação um pouco mais prolongada, tá? Porque tem conflitos que você resolve no momento que acontece e tem outros que você vai demorar um certo período de tempo para conseguir resolver. Quais são as características do enfermeiro no conflito? Tá? Então, durante o conflito, o que o enfermeiro precisa lembrar? Primeiro, ele precisa lembrar que ele é o responsável por gerenciar esses recursos humanos. Então, um enfermeiro, quando tem uma situação de conflito, ele tem que lembrar que é ele que vai gerenciar esse grupo, tá? É ele que vai gerenciar as pessoas envolvidas nesse conflito. Isso pode representar que às vezes é necessário você ter, né, uma mudança brusca, como por exemplo, às vezes é necessário você mandar uma pessoa embora se esse conflito, né, ultrapassar algum dos requisitos da empresa. Outra coisa, quando se tem um conflito, é crucial a comunicação. Então, um enfermeiro tem que lembrar que a comunicação é o principal recurso que ele tem, tá? É necessário que ele tenha uma boa comunicação. Então, nós enfermeiros temos que aprender a nos comunicar. E temos que lembrar qual é a nossa função, a nossa posição dentro dessa empresa. Por isso que é sempre necessário ter o conhecimento estratégico da empresa. Eu preciso saber como essa empresa funciona, qual é a minha função para poder atuar e poder resolver os conflitos. Outra coisa que é necessária é sempre ter postura ética. O que é ter postura ética? Postura ética é sempre você lembrar que você tem direitos, que você tem deveres e que você tem que conhecer o que você pode fazer, o que você não pode. E aqui na postura ética entra um pouquinho a questão da postura moral também. Tá? Isso é um pouco complicado porque envolve questões de valores, né, e de valores e de crenças que às vezes ultrapassam a questão profissional. Então, a gente tem que ter muito essa postura ética.
Sempre zelar para fazer a coisa certa, sempre pensar em fazer a coisa correta. Outra coisa é que a gente tem que conhecer as pessoas da nossa equipe. Conhecer, que eu falo aqui, não é ter amizade com a pessoa. Você não está no serviço para fazer amizade, mas é necessário que você conheça as características daquele indivíduo como profissional. Tá? E é sempre importante lembrar que cada indivíduo é único, que cada pessoa tem os seus valores, tem as suas crenças, tem as suas manias, tem as suas particularidades, e que não são todas iguais. Tá? E isso pode também gerar muito conflito, porque às vezes as pessoas querem que todo mundo seja igual dentro da equipe, e a gente precisa também gerenciar isso. Não são todas iguais, cada um tem suas características, cada um tem seu modo, cada um tem suas verdades, e a gente tem que gerenciar desde que todas estejam cumprindo o seu papel, ou seja, cumprindo o seu principal objetivo, tá? Que é prestar assistência para o paciente. E o enfermeiro tem que saber reconhecer qual é o tipo de conflito que está acontecendo, tá? Porque às vezes são conflitos, vocês viram os vários tipos que tem, mas esses conflitos, eles podem estar relacionados à parte profissional, ou às vezes esses conflitos estão relacionados à parte pessoal e estão sendo interferindo o lado profissional. E aí a gente acaba tendo que resolver as duas coisas, o lado pessoal e o lado profissional. Lembrando que é sempre bom ficar claro, e isso é uma dica também para vocês, enquanto eu que já trabalhei muitos anos no serviço e com muitos conflitos, é que a gente lembrar o seguinte: o ambiente profissional não é um ambiente que você vai para fazer amigos. Você, claro, pode desenvolver muitas amizades no seu serviço, mas esse não deve ser o seu objetivo quando você vai para o trabalho. Tá? Por quê? Porque as pessoas confundem muito o que é amizade e o que é questões profissionais. Tá? Um exemplo que eu dou para vocês, que é bem comum acontecer. Acaba acontecendo esse tipo de envolvimento. Você se torna muito amigo de um profissional que trabalha com você. Tá? Digamos que você é um enfermeiro da unidade e você fica muito amigo de uma técnica de enfermagem. Você desenvolve uma amizade com aquela pessoa. Tá? Aí a pessoa é muito sua amiga, a pessoa sai com você, a pessoa vai para sua casa, faz churrasco no final de semana, te liga a hora que bem entende, faz tudo. Aí essa pessoa faz uma coisa errada no trabalho. Na hora que você tem que chamar a atenção dela, às vezes você não consegue fazer isso, ou às vezes a pessoa não aceita que você chame a atenção dela, porque você é amiga dela. E isso gera já mais um conflito. Tá? Você vai tentar resolver um problema e você acaba gerando outro. Então, tenham muito cuidado, tá? Saibam diferenciar o que é uma coisa e o que é outra. O ambiente profissional, ele tem regras, ele tem hierarquia e ele tem alguém que vai precisar ter as atitudes, vai precisar fazer as mudanças. E essa pessoa, que geralmente é o enfermeiro, ela precisa entender, tá, que a função ali dela é gerenciar todos igualmente.
Tá? Porque outra coisa que acontece muito, sou muito amiga do fulano, aí tenho que mandar uma pessoa para outro setor, e aí eu escolho mandar aquela pessoa que é minha amiga, e aí a pessoa fica brava porque eu mandei ela, eu não podia mandar ela embora porque ela era minha amiga. Tá? Então, muito cuidado em relação a isso, porque depois é muito difícil modificar isso. Tá? É tanto difícil para um como para o outro. Mas você não se dá com ninguém de seu serviço? Então, não estou falando isso. Você tem que se dar bem, você tem que manter um ambiente harmônico, tem que manter um ambiente onde todo mundo trabalhe com o mesmo objetivo. A questão é que nós somos seres complexos, multivariados e que às vezes confundimos as coisas. Então, tomem cuidado com isso, tá? Às vezes é confundido até assim, você está sempre sorrindo. É uma pessoa simpática que se dá com todo mundo, que conversa com todo mundo. Aí, quando você vai chamar a atenção, a pessoa fica brava, tá? Fica irritada com você, porque você está sempre rindo e porque com aquela pessoa você foi chamar a atenção. Então, a gente tem que ter muito cuidado como eu quero que os outros me vejam, tá? Então, tenham cuidado com isso. E aí, em relação, então, à mediação de conflitos. O que vem ser a mediação de conflitos? É um processo de intervenção sobre os diversos tipos de conflito e deve ser utilizado de modo a buscar uma solução aceitável para os envolvidos. Ou seja, esse conflito ele precisa ser resolvido para que todos continuem trabalhando harmoniosamente no mesmo lugar e para que não se perca a confiança dessa equipe. Tá? Então, a primeira coisa é escolher uma estratégia. E para você escolher uma estratégia, depende de alguns itens. Então, tem 3 itens que você precisa pensar quando vai fazer a mediação desse conflito. Primeiro, depende da praticidade em se resolver o problema. Tá? Às vezes, é uma coisa muito simples que pode ser resolvida no momento ali e acabar. Tá? Outras vezes, não é tão fácil assim resolver esse problema. O segundo ponto é a individualidade dos envolvidos. Então, como cada indivíduo se comporta dentro do serviço, como cada indivíduo se comporta dentro do conflito. Tá? E, por último, é a relevância da questão. O conflito que está acontecendo realmente é um conflito que está envolvendo o lado profissional ou é o lado pessoal? E aí, isso precisa também, né, ser pensado e visualizado como que vai ser resolvido. Então, quais que são as principais estratégias para mediar esse conflito? Tá? Essas aqui são as principais estratégias. Primeiro é ter uma comunicação efetiva. Tá? Você tem essa técnica de uma comunicação efetiva, que é quando você coloca todos os indivíduos para falar juntos, né? Então, eu vou juntar aqui todas as pessoas envolvidas no conflito e vou pedir que cada uma dê a sua versão e dê a sua solução, tá? Outra estratégia é fazer um feedback com a equipe. Então, é juntar a equipe e pedir com que a equipe dê uma resposta para aquele problema. Então, nós estamos tendo problema aqui na equipe de tal coisa. O que você acha disso? O que você acha disso? O que você acha disso? Você dá um feedback, dá uma resposta para aquele problema. Outra estratégia que a gente pode utilizar é o atendimento de qualidade ao usuário. Então, é juntar as pessoas envolvidas nesse conflito e mostrar para elas como que o atendimento está diminuindo a qualidade para o paciente, né, para o usuário, em função daquele conflito. Então, quando acontece esse tipo de estratégia, que também pode ser utilizado, a gente muda a atenção, mostrando que esse conflito está interferindo no lado profissional. Outro tipo de estratégia é a comunicação eficaz.
Tá? Existe um pouco de diferença na técnica que é utilizada para comunicação efetiva e para comunicação eficaz. Tá? Mas são duas estratégias onde se pede para que as pessoas falem juntas, né, no mesmo momento, ali, uma de frente com a outra. E a outra estratégia é a questão do dimensionamento da equipe. Porque os conflitos às vezes acontecem porque a equipe está desfalcada ou está com menos número do que deve, então está sobrecarregada. E essa sobrecarga acaba aumentando os conflitos. Então, uma das estratégias para acabar os conflitos, para mediar os conflitos, é fazer o dimensionamento da equipe para observar se aquela equipe está muito sobrecarregada ou não. Tá? Essas estratégias serão as estratégias que eu quero que vocês trabalhem na atividade de extensão. Por quê? Essas estratégias são muito pouco faladas, tanto na parte acadêmica, né, agora na formação, como depois que a gente é formado. Então, a minha ideia para a atividade de extensão é que a gente estude essas estratégias e faça em formato de vídeo ou de podcast, ensinando os enfermeiros a utilizar essas estratégias quando eles tiverem um conflito. Tá? Então, a ideia é que a gente estude essas estratégias para resolução de conflito e faça uma demonstração para os enfermeiros. Ensinem eles através de vídeo ou através de podcast. De vídeo que eu falo não é vídeo seminário, tá? É vídeo animado ou um TikTok, alguma coisa assim, que ensine como você tem que desenvolver essas estratégias. Como você faz para envolver? O que é uma comunicação efetiva? É colocar os envolvidos no problema e pedir para falar do problema, depois pedir para falar da solução, enfim. O que é o feedback com a equipe? Tá? Então, ensinar como resolver os problemas, como mediar os conflitos. E aqui a gente tem, então, os princípios para ser um bom mediador. Então, o que o enfermeiro ele tem que ser para ele conseguir resolver o conflito? Primeiro, ele tem que possuir credibilidade com a equipe. Então, essa equipe precisa reconhecer que esse enfermeiro é o seu gerente, é o seu líder. Tá? Outra coisa que é necessário ter é que tem que estar ciente da situação. Então, o bom mediador, ele tem que saber o que está acontecendo. Ele tem que saber qual que é realmente a situação. Não pode saber só uma versão da situação. Ele tem que saber todo o conflito. O enfermeiro ele tem que ser totalmente imparcial quando ele vai resolver um conflito. Por isso que aqui é aquela questão de como você se envolve com os seus funcionários. Aí, muitas vezes, vai acabar falando, fez isso porque é amiga do fulano, fez isso porque sai para a praça com fulano. Então, muito cuidado em relação a isso, a ser imparcial. Outro é que esse enfermeiro ele tem que ser maleável em suas decisões, né? Tem que ser uma pessoa flexível, tem que ser uma pessoa aberta a fazer mudanças, tem que ser o mais transparente possível, ou seja, tem que ficar claro para todos envolvidos no conflito que aquilo que está sendo resolvido, a maneira como está sendo resolvida, tem que ficar clara para todos, por que foi decidido resolver o conflito daquela maneira, e tem que se manter ético o tempo todo. Tá? Então, não é porque você resolveu um conflito que você vai pegar e ir lá contar para o colega que você acabou de resolver o problema do ciclano e fulano. Tá? Então, sempre se manter ético. O que é se manter ético? É saber os seus direitos, os seus deveres, manter sempre uma postura íntegra, né? Evitar a fala desnecessária, que isso gera problemas. Tá? E uma coisa muito difícil quando você é mediador é você aceitar, né, ou você estar preparado para para a resposta que o indivíduo vai ter
ao problema que vai ser apresentado. Tá? Então, tem pessoas que você dá uma situação e dá uma solução ao problema e a pessoa não aceita a solução que você deu. Tá? Então, e aí, ou às vezes aceita de maneira negativa, não consegue visualizar como aquilo vai ser resolvido daquela maneira. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né, e muita atenção quando for gerenciar esses conflitos, tá? Porque isso vai ser uma coisa presente na vida de vocês como gerente das suas equipes. E aí, quando eu falo gerente, é aquele profissional que trabalha com outras pessoas, e não necessariamente o gerente do hospital. O enfermeiro assistente, por si só, ele já é o gerente da sua equipe, né? E aí vai subindo as hierarquias e vai aumentando, né, os tipos de conflito. Então, a gente tem que ficar sempre muito atento a essas situações que são recorrentes no nosso serviço, tá? Esse material aqui que eu apresentei para vocês, eu peguei de um artigo chamado Negociação de Conflitos como Competência do Enfermeiro. É um artigo que está disponível lá na nossa sala, que ele traz essas divisões dos conflitos e traz também a questão dessas principais alternativas para negociação. Só que não traz, claro, né, quais que são os métodos para gerenciar o conflito. E é isso que eu pretendo trabalhar com vocês na atividade de extensão, né? Eu gostaria que a gente trabalhasse na extensão o gerenciamento de conflitos, né? Porque o que acontece? É uma atividade que é pouco falada, né? Ninguém gosta muito de falar sobre essa questão do gerenciamento de conflitos, e é uma das coisas que a gente mais faz durante a nossa atividade como profissional. Tá? É uma das atividades que mais toma tempo do enfermeiro, é gerenciar esses conflitos. E isso afeta tanto a atividade nossa, como a atividade da nossa equipe. Não é um conflito, às vezes, traga uma equipe inteira. E às vezes é necessário que, para resolver esse conflito, seja tomada uma atitude drástica. E vai ter que ser o enfermeiro que vai ter que tomar essa iniciativa e vai ter que fazer essa mudança. Né? Uma coisa que não pode acontecer, que é muito comum, é querer tapar o sol com a peneira. Sabe? Tem muito enfermeiro que não quer resolver os problemas, porque é mais fácil você fazer de conta que nada está acontecendo, ou se não você manipular a sua escala de maneira que você resolva o problema parcialmente. Então, por exemplo, se eu sei que tem um conflito entre duas pessoas da minha equipe, eu separo elas. Eu deixo uma lá para o fim do corredor e uma lá para o início do corredor, para elas não se encontrarem, para não ter o perigo delas brigarem. Tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque isso não é uma solução. Né? Isso é tapar o sol com a peneira. Eu estou postergando o problema. Né? Ou, às vezes, acaba gerando muita fofoca dentro do serviço. De um profissional falar mal do outro, um profissional se queixar do outro. Aí, quando essa fofoca ganha proporções do outro saber que está sendo mal falado ou está sendo mal visto pela equipe, gera toda uma provocação dentro da equipe, né? De uma reclamação do que é que eu... por que você aceita ouvir isso? Por que deixa eu falar de mim dessa maneira? Sabe? Gera um caos na equipe. E isso acontece, gente. Enfermeiro tem que resolver. E tem horas que você tem que resolver porque acontece de ter discussões na frente do paciente. Tá? Acontece de ter bate-boca dentro da equipe. E já teve relatos, né? Não é nada fora do comum, saírem para as vias de fato por causa de briga profissional. Ou seja, saindo tapa mesmo por causa de briga profissional. Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso.
Outra coisa que é muito difícil é porque cada pessoa tem a sua personalidade. Então, às vezes, você vai fazer uma orientação para a pessoa, vai fazer uma crítica para a pessoa, vai dizer o que ela tem que melhorar, e ela entende aquilo como uma coisa negativa. E principalmente as mulheres, a primeira reação é começar a chorar. E aí muda-se a posição. Aí aquela pessoa que estava fazendo uma coisa errada se põe na situação de vítima e o enfermeiro é o que está errado porque foi chamar a atenção dela. Então, esse é outro problema que a gente tem que saber superar. Então, a gente precisa aprender a gerenciar esses conflitos. E assim, eu sempre digo, a gente precisa aprender, saber qual é a minha função dentro daquela equipe e como eu quero ser vista por essa equipe. Tá? Qual tipo de líder, qual tipo de gerente eu quero ser. Porque senão é muito complicado. O negócio se torna tal proporção que às vezes você tem que sair da equipe que você tá, porque você perde o controle do conflito. Ou algumas vezes, que não é raro de acontecer, você é despedido porque você perde o controle da sua equipe. Aí é muito comum acontecer isso. A principal justificativa para enfermeiro ser mandado embora é por conflitos dentro da equipe. Geralmente é por conta de conflitos, é quando você não dá conta, ou quando você se envolve num problema que perde a solução. Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Tá? Então, eu proponho para vocês, porque a nossa extensão, ela precisa tem uma carga horária um pouquinho maior, né? Então, eu gostaria de ver com vocês para a gente dar início já nessa atividade, para vocês já começarem a pensar e se organizar como que a gente vai fazer, tá? Deixa eu só ver aqui se eu coloquei já aqui a tarefa, a daqui da extensão. Tá? Então, a minha ideia é que a gente crie um vídeo animado ou um vídeo de comunicação sobre como gerenciar os conflitos, né? E aí eu dividi vocês em 7 grupos, né? Só que eu não sei se todas ainda estão fazendo a disciplina. Vocês sabem se teve alguém que desistiu da disciplina? Deixa eu ver aqui pelas notas. Professora, não sei. Não sei quem é que desistiu ou se... Deixa eu ver aqui se tem... É porque essa primeira atividade todo mundo fez. Né? A segunda atividade, a Râmela, a Ana Gabriela e a Isabela não fizeram. Râmela, Ana Gabriela e Isabela. Deixa eu ver em qual grupo elas estão. Isabela está com a Verônica, a Ana está com a Ana Cláudia e a Râmela está com a Maiara. Então, nós ficaríamos com... Vai diminuir o número de grupos. Se elas 3 saíram, é que a outra atividade de vocês é agora na próxima semana, né? Que é para entregar a questão do podcast, né? Do livro. É na semana que vem. Aí na semana que vem, então, acho que a gente vai ter certeza de quem vai se mais alguém desistiu ou não, para a gente poder, de repente, reajustar os grupos e fazer essa divisão. Porque a minha ideia é que cada um dos grupos trabalhe uma estratégia
para resolução de conflitos. Aí a ideia é o seguinte, é que vocês procurem materiais sobre essa estratégia, né, de resolução. E aí nós temos duas opções. Ou eu divido para vocês o que cada um vai apresentar, ou vocês podem estar procurando e ir avisando o que cada dupla vai apresentar. Tá? Porque tem várias técnicas, né, para resolução de conflitos. Essas que eu trouxe foi só algumas, mas existem outras. Então, de repente, a gente podia combinar o seguinte, vocês procurarem e na semana que vem a gente já definiu que cada um vai ficar e aí reestruturar os grupos caso essas meninas tenham desistido, essas que já não fizeram o trabalho 2. Teve 3 colegas que não entregaram o trabalho 2. Eu não sei se elas desistiram ou só se perderam o prazo. Nenhuma delas está aqui. Eu acho que talvez tenham desistido. Eu vou mandar lá no grupo perguntando também, aí a gente já tem uma certeza. Tá? Porque o que eu quero trabalhar com vocês na extensão é isso, que vocês façam um vídeo animado ou algum vídeo tipo TikTok, esses videozinhos, e aí façam ensinar o enfermeiro como ele deve resolver o conflito. Então, qual que é os passos para resolver o conflito? O que eu tenho que fazer para resolver esse conflito? Eu trago os dois envolvidos e peço para um falar para o outro? Ou eu faço feedback com a equipe toda junto? Tá? Então, assim, existem técnicas para resolver esse conflito. O que eu quero que vocês apresentem é essas técnicas. Aí pensar em qual técnica a gente consegue aplicar dentro da enfermagem, porque, como eu disse para vocês, técnica de gerenciamento de conflitos tem em todos os lugares. Então, a gente precisa ver também aquelas que vão se adequar à nossa realidade, que é da área da saúde. Tá? Então, a gente pode deixar combinado dessa maneira, que na semana que vem a gente reestrutura aí os grupos, se caso alguém saiu, e aí vocês trazem o que vocês querem pesquisar para também não ficar nenhum grupo repetido. Pode ser? Avisem aí no chat para mim se pode ser dessa maneira. Pode sim, professora. Eu vou mandar lá no grupo. Então, beleza. Então, antes de nós encerrar hoje, eu queria passar um videozinho aqui para vocês, para a gente refletir sobre essa questão dos conflitos e do papel de cada um. Vou compartilhar aqui o videozinho com vocês. O problema não é meu. Distribuído no Brasil por Ciamar. Tudo bem, Charlie, feche isso. Certo, Tioff. Homens trabalhando. Departamento Municipal de Água. Vamos fechar a água. Vamos ficar mexendo nesses canos o dia inteiro. E você avisou o departamento de segurança do prédio? Não, isso não é comigo. O escritório central é que deve avisar. Ei, tem alguma coisa queimando? Tem, deve estar pegando fogo em algum lugar. Não se preocupem, alguém vai cuidar disso. Ei, Jenny, aquilo lá fora não é um incêndio? Não está parecendo. O que você acha? Ué, alguém tem que fazer alguma coisa antes que fique fora de controle. Então por que você não vai apagá-lo? Quem? Eu? Isso não é minha responsabilidade. Meu trabalho é varrer. Mas também não é minha responsabilidade. Tenho que preparar este carregamento. Terminal de computador. Incêndio no terreno. Água cortada. Pense. Veja a solução no impresso.
Gerência. Sim, pode entrar. A senhora tem um problema. O que foi? A água foi cortada e está pegando fogo em nosso terreno. Estou preocupado com isso. O fogo é grande? Agora está pequeno, mas poderá aumentar. O que o senhor espera que eu faça? Este não é o meu departamento. Eu acho que eu tenho uma solução bem aqui. De onde veio isso? Da impressora do meu computador. A solução parece simples. Por que não telefona para o Corpo de Bombeiros? Eu não estou autorizado a solicitar trabalhos externos. Esse trabalho é o da senhora. Olha, tudo o que eles precisam fazer é apagar o fogo. Onde é o incêndio? Está do lado direito do prédio. Ah, é o lado da produção. O problema é deles, não meu. Acho melhor a senhora olhar direito o que tem nesse papel, senhora Lopes. É melhor eu falar com Howard sobre isso. Gerente de produção. Howard? Howard? Aqui é Carmen. Você tem um problema. Acho melhor nos reunirmos para discuti-lo juntos. Estou muito ocupado agora. Por que não almoçamos juntos e assim poderemos conversar melhor? Acho que deveríamos conversar agora, Howard. Você poderia vir até aqui? Certo, certo. Já estou indo aí. Estou muito ocupado. O que foi? Tem um incêndio do seu lado do prédio. A água foi cortada, mas não se preocupe. Tenho aqui uma ideia, mas é você que terá que cuidar disso. Deixa eu ver isso. Ah, eu vi esse fogo assim que cheguei. Não é tão grande assim. Na verdade, é bem pequeno. Não é um incêndio. É um tipo de fogo que se apaga sozinho. Howard, o incêndio está do seu lado do prédio. Você não está fazendo o seu trabalho. Carmen, você não tem condições de cobrar nada de mim. Faça o seu trabalho que eu faço o meu. Essa ideia da Carmen é um tanto simplista. Talvez eu deva checar isso com o Todd. A sala dele também fica do lado do incêndio. Departamento de Planejamento. Ei, Todd. Sim, Howard, o que foi? Você é o chefe de planejamento. Talvez possa me ajudar. Ah, sei. E sobre o que é? Temos um incêndio no terreno e a água foi cortada. Não me parece ser um problema muito sério, mas o que é que você acha? Será que isso aqui poderia ajudar a solucioná-lo? Isso é muito simplista. É uma piada, não é? Não, eu falo sério. Howard, será que você não está vendo que a solução é muito mais complicada que isso? Tome conta da produção e deixe os projetos por minha conta. Eu sou pago para isso. Todd, você não está fazendo o seu trabalho. Talvez não tivéssemos esse problema se você dirigisse melhor o seu departamento. Ah, grande. Aquilo lá fora é minha culpa. Até que a ideia é boa mesmo. Diretoria Executiva. Reuniões para o progresso. A reunião vai começar. Não tem ninguém fazendo nada para apagar este fogo. Está aumentando. Senhor presidente, tenho aqui uma solução para isso e gostaria de apresentá-la. O quê? Tem mesmo, meu jovem? Deixe-me ver o que você tem aí. Ah, não. Isso não vai para a pauta. Você cuida disso, Todd. Quem? Eu? Uau! Este incêndio vai ficar fora de controle. Nós temos que fazer alguma coisa. Chega de imprimir coisas. Ei, ninguém está fazendo nada contra este incêndio? Quem deixou essa gente entrar aqui? Não estão vendo que estamos no meio de uma reunião? Reuniões. Nós precisamos agir. Não joguem a culpa em nós. Deveriam ter cuidado do fogo quando ele estava começando. O incêndio é responsabilidade sua. Não é sua. Não, é sua. Eu avisei e você me ligou. Não avisou coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Onde você estava? O quê? Assuma a responsabilidade. O que ele quer dizer com assuma a responsabilidade? Eu acho que ele quer dizer que estamos passando o abacaxi. Então, o que temos que fazer? Como diz a placa, assumir responsabilidade. Mas como? Sei lá. Eu não sei. O que isso quer dizer? Vamos parar. Espere um pouco. Vamos pensar sobre isso. Acho que já sei. Espadas, transformem-se em martelo. Isso é um progresso? Não, espere um pouco. Deixe-me terminar. Ei, eu entendi! Esses escudos, transforme-os em baldes! Certo. Aham! Tome, transforme o meu.
É isso aí, pessoal! E a água? Pegaremos o bebedouro. Brilhante! Trabalho em equipe. Todos juntos agora! Trabalho em equipe. Isto soa muito bem, mas quem é que vai limpar toda esta sujeira? Assuma responsabilidades. Tá certo. Dublado nos estúdios da Ciamar, São Paulo. Bom, esse videozinho é bem antiguinho, né? Mas eu acho que ele mostra bem qual que é a ideia quando se trabalha em equipe, né? Chega a um ponto que é muito fácil você mandar para o outro, e para o outro, e para o outro. E nunca se fazer o que é da sua responsabilidade. E isso vocês vão vivenciar dentro do serviço da enfermagem. Essa questão de um jogar para o outro e ninguém assumir a sua responsabilidade e os problemas só crescerem. Então, esse daí é um vídeo para vocês refletirem se vocês já conseguem visualizar quais que são as responsabilidades de vocês e o quanto vocês já estão dispostas a enfrentar as suas responsabilidades. Porque a partir de agora, vocês já precisam se preparar para enfrentar os problemas, que vão começar pequenininho e que, se ninguém fizer nada, vai se tornar muito grande. Certo? Então, na aula que vem, a gente vê essa questão aí de finalizar o trabalho. A aula que vem também é a data para entregar o trabalho do livro, né? E que já é no próximo dia 1º, para vocês entregarem o podcast e a resenha do livro. Já leram o livro? Estão gostando? E aí, na aula que vem, a partir da aula que vem, a gente vai trabalhar uma questão mais prática, que é a questão da escala, né? Que é como fazer a escala de enfermagem. Tá? Então, aí, a partir da semana que vem, a gente trabalha a questão das escalas, e aí, paralelo a isso, a gente vai pensando nessa atividade já de extensão também. Tá? Que são essas duas últimas atividades finais. Certo? Meninas, muito obrigado por hoje. E queria deixar um convite para vocês hoje à noite, às 7h30. Eu vou estar dando uma palestra sobre a vacinação e o Covid, né, e a questão da parte econômica. Hoje eu vou estar falando da vacinação e amanhã uma colega da contabilidade vai falar o quanto a vacinação interfere no setor financeiro. Tá? Então, se vocês quiserem participar, eu mandei o link lá no grupo. Tá? O link para fazer a inscrição, tem certificado e tudo. Certo? Muito obrigada, então, e até semana que vem. E aí, pensem aí, se vocês deem uma olhada, ver se vocês encontram já alguma estratégia de resolução de conflitos que vocês acharem interessante. Se não, eu divido uma para cada uma, mas eu gostaria que vocês procurassem para ficar mais fácil para vocês, né? Se a gente não encontrar, aí eu distribuo. Certo? Até a aula que vem. Bom resto de semana, bom final de semana para vocês.